com algo que é chamado de inteligência comunicacional, em que nós, que estudamos a inteligência comunicacional, a mim, por exemplo, tudo importa. Um tremelique numa pálpebra inferior, um sorriso falso. Eu tirei uma foto há pouco tempo, eu não sei o nome do camarada que está falando aqui, teve burnout, eu tirei uma foto do pescoço dele. Tomara que ele não me processe. Depois eu quero conversar com ele. Quando ele tocou nesse assunto, ele criou um monte de veias que não apareciam no pescoço, né? Já começou a palestra. Nós somos os únicos animais que ruborizamos do pescoço para cima. Ou seja, quando nós estamos em estresse, nossas veias contraem e o sangue sobe. Isso a gente enxerga nos olhos, nas pupilas, principalmente no pescoço. Então, eu sempre costumo dizer, né, um dos exemplos que eu trago nas palestras é o Barack Obama, porque ele ficava super nervoso, porém ele tinha uma vantagem competitiva, ele tinha cutis negra. Então, ninguém via que ele estava lá. Ele é um cara diplomata, formado, né? Ele é um cara muito acima, e ainda por cima é uma vantagem competitiva, porque é uma forma a menos de ler quando o cara está sob estresse. Então, tudo importa para quem gosta de pessoas. Quem acha que consegue prosperar nos negócios sem conhecer gente, não prospera. E para conhecer gente tem que conhecer de cérebro, porque o cérebro é o que nos comanda. A união da neurociência, porque é o que nós temos de mais avançado, agora para comportamento humano, linguagem não verbal e comportamento humano. Isso é inteligência comunicacional. E isso eu uso nas minhas negociações, nos meus treinamentos de vendas. Isso é persuasão. Persuasão é diferente, é bom sempre repetir. Persuasão é uma coisa, manipulação é uma outra coisa, influência é uma outra coisa, lavagem cerebral é uma outra coisa. Quem quer entrar no mundo dos negócios tem que entender isso. Isso tudo faz parte do poder indutor. Induzir alguém a fazer alguma coisa. Nem que seja assinar um contrato. Até vou puxar alguma coisa lá do final, para não me esquecer, eu tenho só 25 minutos. Vamos falar um pouquinho de confiança. Confiança é o sentimento mais complexo que nós temos. Quando alguém tem a capacidade, ou o poder indutor, induzir alguém, aquela pessoa a ter confiança em mim, eu tenho um poder indutor gigante. E a confiança faz com que a gente case com alguém. A confiança faz com que a gente assine um cheque em branco. Compre uma casa de mais de R$1 milhão. Que a gente faça uma sociedade com quem pode acabar com a nossa vida. Então, transmitir isso, quem consegue, está trabalhando com os sentimentos mais complexos que existem. Ele entrou em 4 rodas de negociação, ganhou todas, quiseram saber quem é esse cara aí. Aí ele foi lá na frente e se apresentou. Eu sou um agente e eu negocio vidas, eu não posso errar. E o maior erro de vocês é escrever nos livros que quando a gente negocia tem que trazer o quê? Termos e conceitos lógicos. E o homem é um animal emocional. Eu só trabalhei emoções, por isso que eu ganhei de todo mundo aqui. Aí ele desmoralizou a academia de Harvard, está no livro dele. Podem ler, Chris Voss, é muito bom. Ele diz que a voz é o meio mais eficaz, porque a voz é frequência. E o cérebro funciona com frequência. Ondas, beta, alfa, são ondas. Uma para nós dormir, outra para estar ansioso, outra para estar agitado. Quando a gente emite a voz é frequência, entra direto no cérebro de alguém. Então a nossa voz ela tem que ser harmonizada, planejada e ter estratégia nisso. E eu venho medindo isso também num laboratório de neurociência que existe aqui em Porto Alegre, que não tem na América Latina, que a gente mede interações entre pessoas. Diferente de colocar na tela e ficar com o eye tracking olhando para onde a pessoa olhou. Isso não funciona, pessoal. Eu nem estou usando mais esses equipamentos. Não uso. Porque às vezes a pessoa está vendo uma barata lá e todo mundo, nossa, ela está olhando para aquilo lá, ó, mas está trazendo desgosto aquilo ali. Aversão. Ah, mas ela fixou o olhar lá, mas ela não está querendo olhar para lá. Aquilo chamou atenção porque aquilo causa uma emoção que não é legal, que pode ser codificado depois
num trabalho de neuromágica como algo bom. Então, o que é legal medir é o que acontece nos organismos das pessoas. Porque nós mentimos o tempo todo. É social. Imaginem vocês tendo que falar para os cônjuges de vocês o que vocês realmente acham. Ou do chefe de vocês. Não funciona. A sociedade não funcionaria. Frequência de voz. A voz faz nós sermos gostáveis. Cinésica. O corpo fala o tempo todo. A gente fala com o corpo o tempo todo. E quem que manda? O cérebro. Só que a nossa espécie tem comportamentos previsíveis. Então, no corpo, a gente consegue enxergar incongruências. De gente contando uma história e fazendo gestos que não têm congruência com aquela história. Minha história, nesse ramo, acontece no momento que eu perdi os movimentos da minha face. Eu perdi o controle dos meus movimentos faciais. Por que eu embarguei a voz agora e parei de falar no meio do caminho? Vocês notaram isso? Tem que notar essas coisas. Porque uma intensa emoção fez com que eu parasse de falar. Certo? Vocês têm que notar essas coisas. Porque isso me marcou demais. O meu organismo está marcado. Alguém aqui é sinestésico? Vocês não nasceram sinestésicos, vocês ficaram sinestésicas, tá? Aqui é um mito que a gente já quebra. Sinestesia a gente aprende. Alguém que apanhava demais quando era criança não quer ser tocado. Deixou de ser sinestésico. Todos nós somos visuais, todos. 25% do processamento neural está alocada nos olhos, visão, 25%. Ou seja, a prioridade dessa energia do cérebro está focada para que a gente vê. Prática. Porque o cérebro trabalha em nível inconsciente e a prática nos deixa cada vez melhor. Só que a gente não consegue ensinar, cara. Então, o que nós fizemos? Nós temos um laboratório em que eu estou hackeando pessoas que têm interesse de aprender o método e vendo o que acontece no organismo dessas pessoas. Vendo amplitude cardíaca. Bum, bum, frequência, tum, 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 rapidez, entre outros. Sistema nervoso simpático, parasimpático, homeostase, se voltou para o caminho que estava, que deveria estar, né? Constrição das veias, dilatação das veias, estresse, temperatura nos extremos dos dedos. Estamos pegando tudo isso. E filmando para ver as expressões faciais da emoção. Aí a gente junta tudo, esse trabalho vai dar 1 ano, mais ou menos, e ele já tem números bem legais que a gente está sofisticando o método de venda. Só que a maior do mundo, que é uma concorrente, trabalha com o ego. A maior de seguros do mundo é uma concorrente, trabalha com ego. E aqui a gente trabalha com medo. O medo é a emoção básica mais perturbadora que tem. A gente dorme alegre, a gente dorme surpreso, a gente dorme raivoso, mas com medo a gente não dorme. Porque o medo é uma emoção de sobrevivência. Quando a gente escutava o rugido de um animal, nossos ancestrais, como é que o cara vai dormir? Lá no laboratório a gente está trabalhando com contraste, porque a gente fala como a pessoa está hoje e como ela pode estar depois. Seguros. Emoção o tempo todo causando emoções. Sem emoção ninguém compra nada, nem toma decisão. E a parte visual. Eu vou mostrar um pouco agora sobre o laboratório, a gente discutindo, aliviando o cara que vai ser medido. Que é alguém que nunca comprou seguros e vai ser vendido seguro para ele. Então, uma rotina do nosso dia, por exemplo, né? Tenho vários equipamentos, às vezes alguns dão pane, porque é muita coisa, processamento neural demanda muito mais do que o processamento de bits. Imagina a frequência em tudo quanto é lugar, né? Às vezes trava tudo, começa, recomeça novamente. E nós vimos alguns padrões interessantes. Lembra aquelas palavras de imagine tal coisa? Funciona horrores. Essas áreas aqui, eu vou evitar de usar outro. Occipital é a área de processamento, aqui atrás. Processamento da visão. Lembra 25%? A parte de trás do cérebro, que é o occipital. Para ela imaginar tal situação, as áreas de processamento dos olhos se ativaram.
Então, fazer a pessoa ir para lá onde a gente deseja funciona horrores. Isso é um descobrimento que já foi feito, mas não em campo, que nem a gente está fazendo. Só que ninguém tinha provado isso, né? Assim como tem mito pra caramba que a gente gosta de derrubar, esse tipo de coisa aqui é simplesmente sensacional, né? Mas essa pessoa tem um padrão interessante, porque quando a gente faz assim, ó, um multi-estudo, isso aqui são o fluxo sanguíneo, tá? O sangue não sai assim, o sangue sai de acordo com os batimentos cardíacos, né? Tum, sobe uma torrezinha, tum, sobe a outra, tum, sobe a outra. Quando tem um plano aqui em cima, o parasimpático está dominando. Ela está calma. Um arrastamento neural, tá? Eu fiz com que todos vocês tivessem uma emoção universal ou primária, originária, igual. Todo mundo com surpresa. Todo mundo com os olhos abertos, assim, ó. Todos. Então, vocês imaginem o que se pode fazer com um órgão que trabalha a frequência e eu emitindo a voz do sagrado ou coisa parecida. Deixo todo mundo na mesma frequência. Isso é um arrastamento neural. Nós não somos o que pensamos. Não se martirizem pelos pensamentos que vocês têm. Não deixem fixar procrastinador, essas coisas aí, em vocês. Nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos são propostas neurais para o momento. Ele vê aquilo lá, te dá, de repente, para te pensar naquilo ali. O que a gente faz com ele é culpa nossa.